Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu, Rafa, de novo, e hoje nós vamos para o segundo episódio dessa série sobre a depressão. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os personagens da Bíblia e santos e santas que já passaram por uma situação parecida. Você não vai ficar fora dessa, né? Então, depois da vinheta, vamos junto e a gente já vai começar o nosso vídeo. Mas antes da gente começar, você já assistiu o primeiro episódio? Se você não assistiu, corre lá para assistir, tá muito legal. A gente tá tendo um feedback muito, muito legal desse vídeo. Não esquece de curtir, já curte já deixa o seu like aí nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre santos e santas que tiveram, e personagens da Bíblia que tiveram algum quadro parecido com uma depressão ou até mesmo uma depressão. Você sabia que existem essas pessoas, personagens na Bíblia, que já sofreram algum tipo de situação que poderia acarretar a essa grande tristeza? Se você não sabia, eu vou te contar quem são agora. A história nos mostra que muitos santos e santas da igreja sofreram perseguições, enfrentaram tribulações e dificuldades. Porque estar em Deus é isso. Estar em Deus não é um mar de rosas. Não é só coisa boa, só Deus que Ele faz as libertações e nos cura das nossas fraquezas e das nossas enfermidades. Não, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitas mesmo. Hoje a gente vai conhecer alguns santos, alguns muito conhecidos e alguns personagens da Bíblia que enfrentaram algumas tristezas muito fortes, que com certeza se originaram em uma depressão. Mas a gente vai também conhecer como eles enfrentaram isso e superaram essas dificuldades. A primeira santa que nós temos não é uma ordem cronológica, tá? Mas é só a ordem de pesquisa que eu coloquei aqui, que eu elenquei. Mas foi Santa Joana Francisca de Chantal. Ela era casada com o barão Chantal, que acabou falecendo, né? E o sogro dela, ou seja, o pai do barão Chantal, solicitou que ela e os filhos fossem morar com ele. Porém, ele era muito ruim com ela. Ele tratava ela de maneira muito agressiva, grosseiramente, né? E isso acabou fazendo com que a Santa Joana tivesse muitas perseguições pelo seu sogro, né? E ela acabou tendo uma decisão de enfrentar essas agressões com alegria e compreensão, né? E Joana também, Santa Joana, ela foi uma grande amiga de São Francisco de Sales, que é um santo bem conhecido da nossa Igreja Católica, e eles juntos criaram uma ordem religiosa para irmãs mais velhas, né? E esse foi o sentido da vida para Joana, para ela conseguir enfrentar as suas dificuldades. Um outro santo que também passou por dificuldades foi São João Chabanel. Ele era um jesuíta dos Estados Unidos e ele criou uma repugnância muito grande pelos índios, né? E a missão dele, ele era um missionário, era evangelizar os índios. Olha que coisa. E acabou que ele criou essa repugnância nele pelos costumes que os índios tinham, pela própria figura do índio, né? São Joel, ele pegou e fez um voto, né? Quando ele foi se tornar missionário, ele fez o seu voto, que é o sentido da vida dele, ser um missionário. E isso fez com que ele lembrasse, né, quando ele estava enfrentando essas dificuldades, e ele lembrou desse sentido da vida que ele fez os votos da sua missão. Um outro santo muito conhecido por nós católicos é São João Maria Vianney, que também é conhecido como Cura d'Ars. Esse santo, ele não conseguia enxergar nele a relevância que ele tinha diante de Deus. E isso começou a remoer dentro dele essa tristeza, e isso foi, ao longo do tempo, criando um certo vazio dentro da vida de São João Maria Vianney. E ele sempre recorria ao Senhor, né, fazendo suas orações, né, e isso foi o que ajudou ele a superar essa dificuldade, que é
o seu trabalho para Jesus com fé, com amor a Deus, né, com amor a Deus e ao próximo, né? Esse era o sentido da vida de João Maria Vianney. Um outro santo muitíssimo conhecido da Igreja Católica é Santo Inácio de Loyola. Ele só foi o fundador dos jesuítas, e se não fosse por ele, talvez eu e você não seríamos católicos hoje. Ele se autocondenava pelos mínimos pecados que ele cometia no dia a dia. E isso acabou trazendo para ele um sentimento de muita tristeza. E ele remoía isso também, e foi tão forte essa situação que ele passou, essa tribulação, que ele pensou até em suicídio. Imagine um santo pensar em suicídio. É uma coisa impensável, né? Ele fala que esses tempos de tribulação são uma grande oportunidade para a gente conseguir a nossa conversão, de buscar a Deus e conseguir a nossa conversão. E ele, nas suas reflexões, nos seus exercícios espirituais que ele fazia, ele deu 3 lições para nós que servem ainda hoje. A primeira é não desistir do que você faz bem. Por exemplo, se você é um bom músico e gosta disso, né, uma coisa que te dá prazer, não desista. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, não desista das coisas que você gosta de fazer. A segunda coisa que ele fala é intensificar a nossa conversa com Deus. E o que é a nossa conversa com Deus? É a oração, é meditar a palavra de Deus. E também ele fala sobre fazermos boas ações aos próximos. E a terceira coisa é ter paciência, né? Como eu falei no primeiro episódio, as tribulações vão vir, às vezes de uma consequência dos nossos pecados, mas a gente clamando a Deus, pedindo, se convertendo e tendo a paciência, no momento oportuno, no momento certo, Deus vai nos livrar desse sentimento de culpa, de arrependimento e de depressão. E um último santo que a gente vai elencar aqui é Santo Agostinho. Nada mais, nada menos que o Santo Agostinho, o doutor da igreja. Santo Agostinho viveu por muitos anos buscando apenas o prazer, né? E sua mãe, Santa Mônica, rezou por ele por 40 anos. Né? A mãe dele foi insistente na oração. Com essas intensas orações que a mãe dele fazia, e com a ajuda de um bispo, Santo Ambrósio, Agostinho se converteu a Deus e entrou para a igreja, né? E virou esse monstro que ele foi. E para quem não sabe, Agostinho também chegou a ser bispo. Mas, quando a mãe dele faleceu, Agostinho se sentiu muito mal, né? A mãe dele, quando ela faleceu, ele entrou num processo de tristeza e de depressão muito forte. E ele fala que ele só conseguiu sair dessa através da oração, do sacrifício e do trabalho, né? Então, mais um exemplo do sentido da vida, né? A vida de Santo Agostinho era estudar, e depois que ele se converteu, ele virou um doutor da igreja e estudou para defender a Igreja Católica. Agora, um exemplo da Bíblia. Imagine você sabendo o dia, a hora, o local e como você iria morrer. Você ficaria, no mínimo, ansioso, sei lá, de repente triste por isso. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Em Marcos, capítulo 14, versículo 34, ele leva Pedro, Tiago e João, que são seus melhores amigos, né, dentre os discípulos, e ele fala que ele está sentindo uma tristeza mortal e fala para eles ficarem ali e vigiar. Ou seja, Jesus, quando ele está indo para rezar lá no Monte Getsemane, ele acaba entrando num estado tremendo de depressão e tristeza. Tanto que ele suou sangue, né? E Jesus pede para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, ele não queria que isso acontecesse, mas ele cai no chão e reza isso, né? E Deus manda até Jesus o anjo que o ajuda a lembrar o porquê que ele veio até nós, né? Para fazer o plano da salvação dele para nós. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu trago aqui 3 coisas que, analisando a vida dos santos, a gente pode concluir. Primeiro, a gente precisa orar, a gente precisa ter esse contato diário com Deus, pedir, a gente precisa agradecer
a gente precisa trazer em orações as nossas dificuldades. Uma coisa muito interessante, né? Que no livro do Márcio Mendes, que eu comentei, nós precisamos nos fortalecer para que a gente não caia nas armadilhas. Você sabe o que é uma armadilha? Você quase não enxerga ela, né? Ou se você enxerga, ela sempre tem uma recompensa prazerosa para você. Ou seja, ou você toma de descuidado, você toma por um descuido, por não estar atento e fortalecido na fé, ou você vai acabar sendo atraído por alguma recompensa que você acredita ser boa, mas que na verdade não é. E depois que você cai dentro dessa armadilha, é muito difícil de sair dela, né? Porque a armadilha vem e serve para justamente isso, te atrair e te prender lá, né? E você fica preso nisso. E Jesus fala, né, que alguns demônios, e a gente entende aqui demônios como uma dificuldade, né, uma situação, algum eventual acontecimento, somente com jejum, né? Então também a oração e jejum caminham juntas, né? A gente precisa se fortalecer nisso, né? Oração e jejum. O segundo ponto que a gente enxerga na vida dos santos é a questão do trabalho. Aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo, nessa situação é muito real. Porque o diabo não pode encontrar gente livre, ele tem que encontrar gente ocupado. E como é que a gente está ocupado, né? Trabalhando, ocupando a cabeça com outras coisas. Quando você trabalha para Deus, você não vai ter tempo para ficar de bobeira. Porque, como diz a palavra também, né? A messe é grande e poucos são os operários. Então, sempre tem alguma coisa para você fazer aí na sua paróquia. Por exemplo, aqui na comunidade, se um dia você quiser participar, aqui a gente tem muitos ministérios, Ministério de Música, Ministério de Comunicação, o Ministério do Grupo de Fé, Ministério da Pregação, se você tem esse dom. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando, e se possível, para Deus também, não só para nós, por nós. E o terceiro e último ponto é o sentido da vida. A gente tem que lembrar que para Deus nós somos únicos. Como eu falei no primeiro vídeo, o sentido da nossa vida é salvar almas, né? Salvar a alma dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos, né? E como que a gente faz isso? Através da nossa vocação. Ou seja, Deus nos pensou como um ser único, né? Ele tem um plano para cada pessoa. Ele tem um plano para você, ele tem um plano para mim, ele tem um plano para minha namorada, para Carol, que está aqui atrás da câmera filmando. E então, ele tem um plano para todo mundo. Basta a gente pedir para que ele nos fale qual é. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente está perdido e não sabe qual é o nosso sentido da vida, né? O que Deus planejou para nós. E também fica aqui o convite, serve para a gente pensar nas nossas vocações aqui na comunidade também, como eu falei na questão no ponto 2 do trabalho, né? Então, se você quer se descobrir, venha participar, não precisa ser no Peregrinos, né? Mas vá participar de um retiro vocacional. Vocação não é só ser padre ou ser freira. Vocação é muito mais abrangente. Você pode ter a vocação de ser esposo, de ser esposa. Você pode ter a vocação de ser engenheiro. Você pode ter a vocação de ser médico. Cada um tem a sua vocação. E cabe a nós pedirmos a Deus que nos mostre o que Ele planejou para nós, né? E aceitar, né? Não adianta a gente pedir e não querer fazer, né? Não vai ter sentido nenhum. Mas é isso. Esses 3 foram os pontos principais que a gente percebeu aqui na vida dos santos, né? E também, como eu falei no primeiro vídeo, né? Entre em contato conosco, né? Nós sempre temos pessoas aqui, a equipe de comunicação da nossa comunidade está sempre dando uma olhadinha no Instagram, no Facebook, no e-mail, né? Então, se você tem o interesse de participar da nossa comunidade, entre em contato conosco. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta, comente, mande para os seus amigos, se inscreva no nosso canal e venha conhecer as nossas redes sociais. Nós temos muitos conteúdos no nosso Instagram, no nosso Facebook. E o link para o perfil está aqui na descrição do vídeo. E não perca o próximo episódio, onde nós vamos falar sobre como a vida em comunidade pode ajudar você a sair dessa situação que você se encontra.
Beleza? Então tchau, até mais, fiquem com Deus e que Maria esteja sempre vigiando vocês.